Nós temos feito a exposição em toda a carta de 1 Tessalonicenses e hoje, dando sequência, faremos então a exposição do sermão no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos conosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Oremos, queridos. Pai Santo, eis aqui a tua palavra, lida, compartilhada. Pedimos a ti a tua bênção, a tua graça, para que o Senhor confirme ela ao nosso coração. Assim oramos e agradecemos na autoridade do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, ao chegarmos aqui no capítulo 3 da Epístola aos Tessalonicenses, a primeira Epístola aos Tessalonicenses, percebemos que o apóstolo Paulo deixa de lado por um momento a defesa de seu ministério apresentada nos capítulos anteriores. Os irmãos vão se recordar disso ao fazer a leitura deste texto que nós ministramos aqui. E ele fez isso com qual objetivo? Para abrir o seu coração e revelar a sua profunda preocupação com a igreja sobre o estado espiritual daqueles irmãos, principalmente naquilo que sustenta a vida cristã, que é a nossa fé. Essa era a preocupação do apóstolo. Logo no início ele diz que, não podendo mais suportar a distância, decidiu permanecer lá em Atenas, mas ele enviou alguém para acompanhar aqueles irmãos. Ele enviou Timóteo com o propósito de ajudar aqueles crentes. Paulo diz que enviou ele temendo que a fé daqueles irmãos tivesse sido abalada. Fizemos aqui a leitura entendendo esta preocupação, estava bem claro isso. Ele ainda ora para que aquilo que ainda falta seja suprido e que os crentes, então, sejam confirmados em santidade até a vinda de Cristo. Então, dessa forma, essa leitura que fizemos aqui destes versículos e essa breve reflexão nos faz entender, então, sobre a jornada completa da vida cristã, que pode ser resumida neste tema: a fé é provada, preservada e aperfeiçoada. E é este assunto que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. Irmãos, o que pode ser comparado esse processo
o nosso crescimento na fé, a nossa vida cristã, como que podemos refletir melhor sobre isso? Como que nós podemos ilustrar sobre isso? Os irmãos já viram o processo que é quando um joalheiro pega uma pedra bruta e ele trabalha para que ela chegue naquele acabamento final? Os irmãos já perceberam? O joalheiro, ele pega aquela pedra, um diamante, ele observa aquela pedra com cuidado, analisa ali o seu potencial e, para revelar a sua beleza, precisa aplicar cortes, ele precisa trabalhar, ele precisa desgastar aquela pedra, aquele diamante. Então, pensa em cada golpe, pensa em cada raspagem dura que se faz naquela pedra, naquele diamante. E isso é necessário, porque é o processo para remover as imperfeições e dar um pleno formato para que ela se transforme numa bela joia. E ele faz isso com habilidade, ele faz isso com muita paciência, com muito cuidado. Então, o joalheiro lapida aquela pedra até que ela brilhe plenamente. Ela toma um formato extraordinário, transformando aquilo que antes parecia áspero e agora numa pedra preciosa e de grande valor. Irmãos, do mesmo modo como o diamante passa por um processo de lapidação, a fé do crente também é trabalhada. A fé do crente também é lapidada, ela é fortalecida e finalmente aperfeiçoada pelo cuidado de Deus, revelando o seu valor eterno. Eu e você passamos por este processo. Eu e você, na jornada da nossa vida, somos como uma pedra bruta, um diamante, sendo lapidado por aquele joalheiro. Ora, então assim como aquele profissional não apenas inicia o seu trabalho, mas acompanha cuidadosamente cada etapa do processo, até que revele o seu brilho completo, nós contemplamos aqui, na experiência do apóstolo Paulo, ele também trabalhando de forma parecida. Ele olha para aqueles crentes, ele trabalha na vida deles, tirando tudo aquilo que estava imperfeito através da palavra do Senhor, através do Evangelho de Cristo, e ele vai trabalhando, e observamos que ao escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses, ele demonstra um cuidado contínuo com a fé daquelas pessoas, desde o seu início até o amadurecimento. Essa foi a preocupação do apóstolo e nós observamos isso aqui na sua carta. Irmãos, nos sermões anteriores, só para os irmãos se lembrarem aqui, nos capítulos 1 e 2, nós lemos, refletimos que o apóstolo não apenas relembra fatos, mas interpreta a experiência da igreja à luz da graça soberana de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 e 3, Paulo dá graças a Deus porque a fé dele se manifestou de forma concreta em obra da fé. Os irmãos se recordam disso? Quando nós pregamos sobre isso? A alegria do apóstolo Paulo ao ver como é que aqueles irmãos estavam demonstrando ali uma boa fé. E aquilo, ele estava sendo confirmado o quê? O labor, o trabalho, a firmeza da esperança, colocando em evidências que a fé verdadeira, então, produz frutos visíveis. Lá no capítulo 1, capítulo 2, nós observamos isso. Em seguida, ele afirmou que o Evangelho não chegou apenas em palavras, mas no poder do Espírito Santo. Então, aqueles crentes foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos, mostrando que a conversão daquelas pessoas foi o resultado da ação eficaz do nosso Deus. E essa fé não apenas cresceu, mas se tornou exemplo, a ponto de que em todos os lugares se divulgaram a fé daquelas pessoas. Então, era notório quando se falava nos Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses. Falava, olha, aqueles irmãos lá são firmes. Olha, tem umas pessoas lá que se converteram mesmo. Abandonaram tudo em nome de Cristo e adoram a Ele, servem a Ele e estão felizes. Contudo, Paulo não apenas destaca a fé deles, mas também relembra o seu próprio ministério entre eles como um instrumento dessa obra divina. No capítulo 2, ele defende a integridade do seu ministério, afirmando que sua pregação não foi
com engano, nem com impureza. Então o apóstolo Paulo, nesse processo, ele deixava bem claro para eles: eu prego para vocês com toda convicção e verdade. Eu prego Cristo a vocês com toda seriedade. Eu tenho convicção daquilo que eu ensino. O Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Essa linguagem então revela que o crescimento da fé está ligado aos meios que Deus estabelece por meio de Cristo, principalmente no que diz respeito ao ministério fiel da palavra. Irmãos, o que marcou a vida daqueles irmãos foi a maneira como eles olhavam para a palavra de Deus e como que eles colocavam isso em prática. Paulo também reconheceu que eles receberam a mensagem não como palavra de homens, e sim, em verdade, como palavra de Deus. O que confirma que a fé deles foi gerada pela ação do Espírito Santo. Mesmo enfrentando perseguições, os irmãos vão se recordar disso, que os tessalonicenses enfrentaram muitas lutas, eles enfrentaram diversos problemas, porém eles permaneceram fiéis a Deus, permaneceram firmes, tornando-se participantes do mesmo sofrimento das igrejas de Deus. E o capítulo então se encerra com a expressão do profundo desejo de Paulo de revê-los, mostrando que o seu cuidado pastoral não foi interrompido pela distância. Ele teve que sair por causa da resistência, por causa da perseguição, e ele saiu, mas ele ficou atento e vendo como poderia, mesmo estando longe, distante, como que poderia auxiliar aquelas pessoas. E é exatamente esta preocupação dele, a distância que se encontrava dos Tessalonicenses e o seu cuidado espiritual, que nos conduz para o capítulo 3, pela qual estou compartilhando com vocês aqui nesta noite, tá? Então aqui, irmãos, primeira parte do texto, os versículos 1 até o 5 que nós lemos aqui, que diz sobre a fé provada pelas aflições. Então essa primeira parte aqui, Paulo trabalha aqui na sua carta sobre este assunto. O que ele faz? Ele começa o capítulo revelando o cuidado pastoral intenso que sente por aquela igreja. Então ele deixa muito bem claro isso logo nos primeiros versículos, né? Olha lá o versículo 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé. A linguagem que ele usa aqui indica a realidade da fé sendo colocada à prova no contexto das tribulações. Então ele escreve: não podemos mais suportar mais o cuidado por vós, pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós. O que ele quis dizer com isso? Essa expressão denota a preocupação e a angústia dele. Um sentimento sincero, um desejo ardente de ver a fé dos irmãos permanecer firme diante da perseguição. Esse sentimento expressa que Paulo via a fé como algo real, porém frágil diante das dificuldades espirituais. Ora, por que frágil? Porque aqueles irmãos, eles precisavam crescer espiritualmente. Eles precisavam amadurecer. E é exatamente essa preocupação do apóstolo. Ele temendo que aqueles irmãos, por causa da sua ausência, por causa da sua distância, eles, por alguma circunstância, por alguma razão, eles acabassem desistindo de Cristo, ou esfriando na fé. Então, Paulo envia Timóteo, alguém descrito como irmão, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, lá no versículo 2, com a missão de confirmar, exortar em benefício da fé. Os irmãos percebem que a jornada cristã, ela é marcada por quê? Pelo quê? Por consolo, por edificação, e tudo isso está relacionado com exortação. Irmãos, não pense que ser exortado é ser humilhado. Não. Deus repreende a quem Ele ama, não é? O pai corrige um filho porque ele ama o filho, não é porque ele tem raiva, não é porque ele tem ódio, é porque ele ama. Ele quer ver o filho sendo conduzido no caminho certo. Quando o Senhor nos exorta por meio da sua palavra, é porque Ele nos ama e quer
ver-nos firmes, na direção correta, sem vacilar, nem para uma direção, nem para outra, mas olhando sempre para o fundamento da fé cristã. Ora, a fé então é tratada como objeto, a fé aqui é tratada como objeto de cuidado pastoral. Precisa ser fortalecida, isto é, precisa ser confirmada, isto é, precisa ser encorajada, exortada, termos que na teologia reformada se alinham com o uso dos meios da graça para a preservação dos santos. Quando você diz para alguém assim, você precisa tomar coragem, você precisa permanecer firme, você está exortando essa pessoa. Você está chamando a atenção dela. Ô meu querido, você precisa continuar. Você não pode desanimar, você não pode desistir de Cristo agora, você não pode deixar a sua fé ser abalada. Isso é encorajar, isso é fortalecer. A transição entre o sofrimento e o propósito do apóstolo é explicado quando ele lembra dos Tessalonicenses que eles já sabiam que seriam afligidos, pois vós mesmos, ele dizendo, vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. O que ele quer dizer? Que a vista da providência divina não ignora a realidade das tribulações. O apóstolo Paulo, encorajando aqueles irmãos, ele não está trazendo uma mensagem assim, ó, fica firme que essa luta vai passar e não vai se levantar mais nada. Já recebeu essa mensagem? Né? É comum receber. Não, irmão, esse vento aí vai passar, viu? Essa tempestade vai passar e você vai viver uma bonança. A bonança vem, a tempestade passa, mas logo, logo se levanta outra. É assim a nossa vida. A nossa jornada é assim, amados. Por isso que algumas pessoas ficam frustradas. Ah, mas por que eu passo tantos problemas? Por que eu enfrento tantas lutas? Irmão, você já parou para pensar que o diabo anda ao nosso derredor procurando nos destruir? Procurando nos devorar como um leão? Você já viu o leão quando ele quer pegar uma presa? Você já viu a reação dele? Irmãos, ele vai com objetivo, ele vai certeiro. Ora, a palavra do Senhor nos mostra, aqui numa linguagem figurada, que o diabo ele fica de forma semelhante, procurando quem possa tragar, e olhe, o diabo não desiste. Ele é insistente, ele é paciente, ele aguarda o momento certo, ele não dorme. Ele espera hoje, espera amanhã, espera a semana que vem, espera o mês que vem, espera o ano que vem. Por isso que eu e você precisamos ficar firmes constantemente. Devemos estar vigilantes, devemos tomar cuidado. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele estava deixando bem claro, olha, vocês já passaram por tribulações. Mas vou falar uma coisa, vocês continuarão a passar por lutas. Mas vocês não podem perder o ânimo, vocês não podem perder a coragem. Então o temor dele é que o tentador, Satanás, pudesse tentá-los. E o que aconteceria com isso? No versículo 5, que Paulo diz, que se tornasse inútil o nosso labor. O temor de Paulo era o seguinte, trabalhou por aqueles crentes e de repente eles desistem. E então, como que se a pregação tivesse sido em vão? Aqui a fé é apresentada como um chamado, não apenas para começar, mas para continuar no caminho, sob ataque espiritual. Um tema profundamente reformado, pois reconhece tanto a realidade do inimigo, quanto a soberania de Deus, que revela a fé genuína sob provação. Irmãos, esta é a realidade do crente. Esta é a realidade de todos nós. Viu? Todos nós. Todas as pessoas passam por tribulações. Os crentes também passam. Estamos com Cristo, mas sofremos das nossas tribulações. Essa realidade não é diferente hoje. Ora, em essência daquela experiência vivida por aqueles irmãos no tempo do apóstolo. Ainda que em muitos contextos não experimentamos perseguições abertas, perseguições como foram dos nossos irmãos, como muitos irmãos hoje sofrem, Tem muitos irmãos que não têm a liberdade, o privilégio que eu e você temos de cultuarmos a Deus. Nós temos liberdade hoje. Olha, as portas abertas, pode entrar quem quiser, pode sentar-se quem quiser. Tem vários países no mundo aí que não têm essa mesma liberdade, esse mesmo privilégio. Então,
Cada crente, cada igreja e cada lugar deste mundo, ela sofre com as suas lutas, com as suas provações. E nós sofremos, precisamos ter isso em mente. Somos continuamente submetidos a diversas formas de aflição. Ora, seja ela pressões externas, inquietações da alma. Não tem dia que você não fica inquieto? Tem dia que você não acorda aflito? Você acorda 3:30 da manhã e você não consegue dormir mais. 3:30 da manhã, você olha no relógio, você abre o olho, aquela angústia. Tem hora que acontece. E você orou para dormir, o dia anterior, você estava feliz, contente, leu a tua Bíblia, você orou a Deus, você cantou louvores, mas você acorda e de repente acorda com aquela aflição. Inquietação espiritual, isso acontece, inquietação da alma, tentações persistentes, períodos de aparente silêncio divino, a experiência de orar e não contemplar o agir de Deus, a resposta não é ruim? Não é tenso? Você ora a Deus e diz: Senhor, é assim, 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 e você fica com a impressão que a oração não passou do teto. O que marca a nossa fé neste momento? Mesmo você não contemplar nada no momento que você ora, é você continuar na sua jornada, crendo em Deus, crendo em Jesus, crendo na sua palavra, crendo que embora você não esteja contemplando nada, você sabe que Jesus está caminhando com você, independente de qual seja a tua situação, aquilo que você está vivendo. Essa era a realidade dos nossos irmãos lá da igreja de Tessalônica. Essas circunstâncias, queridos, nós devemos entender que nem sempre são acidentais. Eu sempre digo que há problemas que nós mesmos colocamos. Há situações que nós sofremos porque nós mesmos causamos. Mas há situações que o Senhor usa para edificar a nossa fé. Os irmãos se recordam da ilustração do joalheiro trabalhando na pedra? Ora, para que isso aconteça é um processo duro, é um processo difícil. Para que eu e você fiquemos lapidados na presença do Senhor, é preciso passarmos por este processo. Por isso, então, as tribulações funcionam como um fogo que revela a autenticidade do ouro, um outro exemplo, expondo a nossa confiança, se a nossa confiança está firmada em Cristo ou nas circunstâncias transitórias. Então, a ação do tentador permanece uma realidade, e o crente é chamado à vigilância constante. Contudo, essa vigilância não se fundamenta em autossuficiência, mas na dependência dos meios da graça estabelecidos por Deus, que contempla o quê? A palavra do Senhor, a oração e a comunhão com os santos. Eu preciso de você intercedendo por mim. Você precisa de mim intercedendo por você. Cada um de nós dependemos uns dos outros, das intercessões, das orações, dos conselhos, do ouvido, sabe? Quando precisamos conversar com alguém, abrir o coração. É essa a nossa caminhada, e tudo isso manifesta a graça do Senhor Jesus e a igreja sendo fortalecida dia após dia. E até aqui contemplamos então que a fé, ela é inevitavelmente provada nas tribulações. A continuação, porém, deste texto nos mostra algo igualmente essencial. Ela não depende apenas da nossa força para resistir, pelo contrário, é sustentada por algo maior, a graça de Deus que preserva e fortalece o crente mesmo em meio às lutas. Ora, isso aqui está evidente nos versículos 6 a 8. A fé sendo preservada pela graça. O que contemplamos aqui, versículo 6? Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, conforme Elias, também nós a vós outros. Então, contemplamos aqui uma sequência. Primeiro, a fé provada pelas aflições. Agora Paulo caminha, levando eles para uma realidade mais profunda. A fé sendo preservada pela graça. Irmãos,
A prova da fé avança para a confirmação e a sua preservação. Tá? Nunca se esqueça disso. Quando Paulo diz aqui, trazendo as boas notícias da vossa fé e do vosso amor, a expressão aqui mostra que a fé daqueles irmãos não apenas resistiu, mas prosperou em tribulação. Paulo vê a perseverança como evidência da graça sustentadora de Deus operando na vida deles. Irmãos, isso nos faz pensar que nunca estamos sozinhos, o Senhor nunca nos deixa desamparados, Ele sempre está nos sustentando com a tua graça. Isso nos faz pensar que a cada dia, eu e você temos essa segurança em Cristo. Nós temos essa segurança em Deus. A fé e o amor caminham juntos. O que reforça a teologia paulina de que fé salvadora e amor são inseparáveis. Tema que ecoa desde 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e a constância do vínculo afetivo. Grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Não é isso que Paulo expressou? Olha, eu desejo muito ver vocês. Eu desejo muito estar com vocês, acompanhar o crescimento da vossa fé. Eu desejo, sabe o que é isso? É amor. É Paulo demonstrando amor, é Paulo demonstrando a preocupação com aqueles irmãos, é o apóstolo Paulo demonstrando ali toda a preocupação com eles e vendo o que ele pode fazer para ajudar aquelas pessoas. Então ele declara, no versículo 7, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Ora, essa informação culmina então com uma das afirmações mais teológicas do capítulo, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. O apóstolo Paulo aqui chama a atenção para isso no versículo 8, que então percebemos um deslocamento do conceito de vida espiritual que flui da união com Cristo. Então a fé daqueles irmãos foi preservada não pelo mérito humano, mas pela graça eficaz de Deus, que os firma no Senhor. E esta firmeza torna-se fonte de consolo para o apóstolo Paulo. Ele preocupado, ele recebe então as informações que aqueles irmãos estão perseverantes. Sabe qual que é a alegria de um pastor? Sabe qual que é a grande alegria de um pastor? É quando ele vê a igreja caminhando firme na presença de Deus. É quando ele consegue aconselhar alguém. É quando ele consegue olhar para alguém e dizer, olha, você precisa continuar firme na fé. É quando ele é procurado por alguém e ele consegue aconselhar, consegue orientar e aquela pessoa permanece firme. Essa é a convicção do ministério pastoral. E é claro que isso não se limita somente para o pastor. Ora, o apóstolo Paulo enviou Timóteo. Nós vemos que a igreja cresce com um ajudando o outro. O pastor não consegue fazer tudo sozinho. O apóstolo Paulo dependeu dos cooperadores dele, dos discípulos, de pessoas ali envolvidas no reino, na obra. Isso nos faz entender que eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, você é um instrumento nas mãos do Senhor, e assim o Senhor concede dons, concede talentos para que cada um possa então cooperar para o reino. E isso nos faz então pensar que esse texto, esses versículos nos conduz a uma compreensão mais profunda de que a perseverança da fé jamais é um fenômeno individualista, mas essencialmente comunitário, coletivo, inserido no contexto do corpo de Cristo. Irmãos, vamos lá. A igreja também sendo comparada como o corpo de Cristo. Você já prestou atenção como que no corpo todos os membros são importantes? Já pararam para pensar nisso? Não é ruim você ficar sem uma das mãos? Não é ruim você ficar sem um dos ouvidos? Não é ruim você enxergar apenas com um olho? Ou de repente você perder a tua visão? Não é ruim você perder o apoio dos pés, você ter alguma dificuldade, você não poder contar com este membro? Assim é a igreja. Todos nós, uns
dependem do outro. Todos nós somos dependentes uns dos outros. E é esta reflexão que o texto nos chama, nos convida a fazer. A vida cristã está ligada à comunhão, de modo que a firmeza de um crente não diz respeito apenas à sua própria jornada, mas exerce impacto espiritual sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja. Já compartilhei isso algumas vezes com vocês e só uma breve lembrança, né? Foi o assunto lá na escola dominical hoje de manhã na nossa igreja de Mogi Guaçu, quando um crente ele esfria na fé e ele faz algo que vem entristecer o Espírito de Deus, não é somente aquele crente que está tendo um problema, mas a igreja está tendo um problema. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, você viu o fulano? Como que o fulano está hoje? É o fulano da igreja, né? Da igreja tal. Irmãos, isso é a coisa mais comum que acontece. Também é muito bom quando o irmão está necessitado e ele recebe a ajuda dos outros irmãos. Sabe o que as pessoas dizem? Olha, você viu aquele irmão necessitado? Olha, o pessoal da igreja ajudou, deu apoio. Isto também fica notório. A fé confirmada na coletividade. Irmão, não perca a oportunidade de auxiliar alguém. Eu sei que é espinhoso. Eu sei que em algumas circunstâncias é bastante difícil, mas esta é a nossa vida, esta é a nossa jornada. Essa realidade confronta diretamente a tendência de atuar e viver a fé de maneira isolada. Não. A Escritura nos chama a reconhecer que fomos inseridos em um corpo no qual há interdependência espiritual. Então, quando um crente permanece firme, ele não apenas glorifica a Deus em sua própria vida, mas também se torna testemunho vivo da fidelidade divina, encorajando outros. Quando você fica firme, você supera as suas dificuldades, você está servindo de exemplo para outros que estão fracos na fé, talvez estão sofrendo por alguma razão. E a sua firmeza, a sua fé vai edificar o fraco e vai ajudá-lo a crescer. Diante disso, o apóstolo avança então o seu pensamento, mostrando que a fé não apenas é provada e preservada, mas também conduzida por Deus a um processo contínuo de crescimento, até alcançar a maturidade espiritual. E isso contemplamos nos versículos 9 a 13, onde vemos aqui perfeitamente a fé sendo aperfeiçoada até a maturidade. Olha, versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Vamos lá. Paulo expressa sua gratidão, aqui no versículo 9. Ações de graças, podendo tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria. Que alegria é essa? O que alegrou o coração do apóstolo? A alegria aqui é um reconhecimento da obra de Deus que sustentou a fé daqueles irmãos. A intensidade dessa gratidão reflete o entendimento paulino de que o crescimento espiritual é obra contínua. Irmãos, não pense que você, depois de 30 anos dentro da igreja, você está firme, viu? Você está pronto. Não, você está experiente, mas ainda você tem bastante coisa, você tem um percurso para viver e continuar crescendo. Continuar crescendo na fé em Cristo. A intensidade, então, desta gratidão reflete esse entendimento. A oração aqui do apóstolo, orando noite e dia para ver vocês e reparar as deficiências da vossa fé, implica que a fé ainda estava em processo de maturação, e a palavra traduzida como suprir o que falta, tem no grego sentido de aperfeiçoar, equipar totalmente. Então, cada dia eu e você passamos por este processo, é algo contínuo. Paulo então invoca a ação conjunta de Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus para dirigir o caminho de todos e para que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos.
conforme expresso aqui no versículo 12. O versículo 12 deixa bem claro isso. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E qual é o objetivo disso? Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O que vemos aqui? Paulo invocando a ação conjunta de Deus e de nosso Senhor Jesus para guiar, para dirigir o caminho daqueles irmãos. E o versículo chave aqui, o versículo 13, ele apresenta essa ênfase, né? A firmeza da fé daqueles irmãos, tendo em vistas não somente a caminhada cristã, achando que a necessidade é somente de contemplar o hoje, o presente, mas não. O apóstolo Paulo aqui nos chama a atenção para um detalhe: a ênfase escatológica clara, a fé que persevera desde crescer até a consumação final da promessa de Deus. Olha que interessante. Eu e você estamos caminhando, crescendo dia após dia, a nossa fé sendo confirmada dia após dia, com qual objetivo? Chegarmos fortes até o dia da volta do Senhor Jesus. É o que ele disse aqui no versículo 13. É o que ele disse: a fim de que seja vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Você não pode viver a sua vida cristã com vista somente ao que você contempla, a sua experiência aqui nesta vida. Mas você precisa ter o coração lá na volta do nosso Senhor. Eu e você precisamos contemplar isso. Eu e você precisamos desejar isso. Amados, todos esses argumentos do apóstolo, toda esta experiência dos Tessalonicenses, nos chama a atenção para alguns pontos importantes e essenciais para a nossa vida. Irmãos, primeira coisa, se aqueles irmãos tiveram uma fé provada, nós também temos, e precisamos entender que essa fé nos conduz a depender mais e mais de Jesus. Nunca pense que você é autossuficiente. Nunca. Pense sempre, mais experiente que você seja, lembre-se sempre: Cristo, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de sabedoria para continuar crescendo, para continuar conduzindo muito bem a minha vida. Ora, isso aqui nos faz pensar no que então? Ora, somos confrontados com tribulações, com tendência natural. Quando nós estamos diante desse contexto, a nossa tendência natural é buscar segurança em nós mesmos. Já viveu isso? Você passa por uma situação difícil e você começa a procurar a solução daquele problema. E às vezes não encontra. O que significa isso? Que preciso desistir? Entrar em desespero? Não. Eu preciso buscar a sabedoria do Senhor. Eu preciso buscar conforto nele. Eu preciso buscar a segurança nele. Ora, o Evangelho nos chama, neste momento, a descansar em Cristo sobre aquilo que Ele pode fazer por nós. Irmãos, entenda que é na fornalha da dor que a autenticidade da fé é evidenciada, não como mérito humano, mas como obra sustentadora de Deus em nós. Em Cristo somos chamados a perseverar, crendo que Ele mesmo intercede por nós e sustenta a nossa confiança. Irmãos, isso é confirmado lá pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, Pedro, relacionado com a experiência de Paulo, nos chama a atenção para quê? Não estranhe o que vocês estão vivendo. Não estranhe as experiências que vocês possam viver e enfrentar, porque Cristo está permitindo isto para que vocês cresçam, para que vocês tenham uma fé edificada no Senhor. E qual que é a consequência disso? Uma vez que essa fé é provada, ela então é preservada e revela como Deus se mantém fiel a nós.
para pensar nisso. Uma fé provada, e isso nos faz entender como que Deus permanece fiel a nós. Não somos nós que, em última instância, seguramos a Deus, mas é Ele que nos sustenta pela sua graça eficaz. Em nossa experiência pessoal, frequentemente percebemos nossa fraqueza, oscilações e temores. Tem dia que eu e você, pensamos que não vamos dar conta. Sabe aquele momento que você diz assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que eu faço, já pensei nisso, já pensei em outras situações, eu não sei mais o que fazer. É a hora de você descansar em Cristo. Quando você diz e reconhece que você não sabe o que fazer, não entre em desespero. É o momento de você dizer, Senhor, o que eu pude fazer eu fiz, agora é contigo. Eu dependo da tua graça. E com certeza o Senhor vai confirmar isso. Ora, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz assim, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, isto é, por mais que eu e você passemos por provações, o Senhor é aquele que está conosco nos guardando e não permite que sofremos além da nossa capacidade. E uma vez que passamos por toda essa experiência, nós entendemos que o aperfeiçoamento da fé nos conduz então ao quê? Ao nosso crescimento, à nossa maturidade, que é o que nós contemplamos aqui nos Tessalonicenses. Em termos pessoais, toda essa experiência, todos esses fatos, nos confrontam com a necessidade de crescimento contínuo. Então, irmãos, olha, os Tessalonicenses passaram por esse processo para crescer. Então, hoje, eu e você também passamos pelo mesmo processo. Dentro da minha realidade, dentro da sua realidade, mas qual que é o nosso objetivo aqui? Crescer em Cristo. Alcançar a experiência, a maturidade na fé. A fé madura se expressa em um coração que ama mais intensamente e vive de forma mais alinhada com a vontade de Cristo. Portanto, devemos buscar diligentemente os meios de graça. Quais são? Oração, reflexão na palavra do Senhor, a comunhão com o próximo, as intercessões, tudo isso são meios de graça. Assim, a jornada da fé culmina em um processo contínuo de conformação à imagem de Cristo, até o dia da tua vinda. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém. Que assim seja a minha vida e que assim seja a sua. E eu concluo aqui essa mensagem então dizendo o seguinte, que a nossa segurança não repousa nas instabilidades, viu? Na estabilidade, não repousa nisso. Cuidado com a falsa segurança. Cuidado. A nossa segurança repousa na fidelidade do Senhor que sustenta o teu povo. Então, este texto aqui, aos Tessalonicenses, nos revela como somos chamados a permanecer firmes em Cristo, crescendo dia após dia e confirmando assim a nossa fé e o nosso amor até o dia da sua vinda.